Olá, boa noite a todos, bom dia pessoal do Brasil. Meu nome é Vitor e eu que vou fazer a exposição de hoje, falando um pouquinho para vocês sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Um tema bem interessante, bem pertinente, porque muitas vezes a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Temos alguns desafios a enfrentar, principalmente entre pais, filhos, alguns irmãos, alguns tios, e vai ser um bate-papo bem interessante, que a gente vai conseguir analisar e olhar para uma outra perspectiva, uma perspectiva mais espiritual, trazendo um pouquinho mais das explicações do porquê que acontece isso. Como referência, eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, honrar pai e mãe, e o item que traz a instrução dos espíritos é o item 9, que ela fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem passou esse texto para a gente foi Santo Agostinho, em Paris, em 1862. E logo de cara, ele já começa explicando um pouquinho sobre a ingratidão, que o principal fruto é o egoísmo. É interessante quando a gente analisa e realmente é muito triste, porque principalmente os corações mais abertos, as pessoas que se dedicam bastante, que se doam, que fazem com muito amor, quando recebem uma ingratidão, choca muito, porque geralmente elas não esperam isso e não aceitam de uma maneira fácil receber toda uma ingratidão por um trabalho executado. Desde dentro de casa, quanto fora de casa, no trabalho, às vezes você faz uma atividade, entrega para o chefe, e não fala nem obrigado, simplesmente é como se fosse a sua obrigação, apesar que é uma obrigação, mas quando a gente tem esse tato, carinho, é um outro sentimento. Quando a gente não tem, a gente magoa mesmo. E quando a gente fala entre pais e filhos, tem um ponto um pouquinho mais delicado, que você se doou, principalmente uma mãe, que desde o leito materno, doando-se o peito para amamentar, cuidando de madrugada, estando junto com aquela criança, elas vão crescendo, vai crescendo, e infelizmente chega um momento que a criança é ingrata, ou adolescente, em algum certo momento, ela não agradece pelo todo o trabalho que uma mãe fez. E é muito triste tudo isso. Deixa eu voltar aqui. Tem uma janela atrapalhando aqui, eu não estou sabendo lidar com ela. Mas dá para ver tranquilo, Vitor. Pode estar atrapalhando um pouquinho, mas dá para seguir se quiser. Então tá bom. Deixa eu só. Se você deve estar no background, se puder fechar. Só um minutinho, então. Tranquilo. Não sei por que isso, viu, Ricardo? Se você quiser, faz o seguinte. Para o seu screen share 1 minutinho, e aí limpa todo o seu desktop, joga tudo para o lado, porque quando ele vai compartilhar, se tiver alguma coisa atrás, ele fica com essa janelinha, dizendo que está conflitando. Entendi. Então, se você puder minimizar tudo, deixar só o PowerPoint, aí eu acho que vai funcionar legal. Que no início não estava com essa janelinha, deve ter sido alguma Então, apareceu agora, e eu nem cliquei em nada, isso que eu achei interessante, sabe? Pronto, vamos lá de novo. Vamos lá. Então, quando a gente fala entre pais e filhos, é muito triste, porque o pai se doa, a mãe se doa, e quando tem uma ingratidão é algo muito, muito chocante. E o Espiritismo, ele é muito bom porque ele vem esclarecer para a gente, esclarecer os problemas do coração humano, e ele vai apresentar nesse trabalho as causas e os efeitos. Então a gente vai ter um pouquinho mais de explicação por que acontece tudo isso. Tudo começa no desencarne, lá atrás. Quer dizer, pode ser agora, não sei. Enfim, no momento do desencarne, a pessoa, quando desencarnou, ela carrega as paixões e as virtudes. Tudo que ela teve numa vida inteira de trabalho, das desavenças, as paixões, os vícios, alguns desafetos, ela vai carregar. O amor também, se você tem um lado bom, né, de amor, de compaixão, carinho, tudo isso você vai carregar no seu desencarne. Infelizmente, os espíritos menos evoluídos, eles vão deixar grandes ódios, eles vão carregar grandes ódios. Desejo de vingança,
Principalmente se eles não conseguirem executar isso no plano terrestre, eles vão carregar esse sentimento com eles ao longo das próximas vidas, ou até da próxima, depende de como que a gente vai trabalhar. Os mais evoluídos, eles enxergam uma boa parte dessa verdade. E eles conseguem compreender o problema das suas paixões, procuram melhorar, eles querem se aperfeiçoar, eles buscam trabalhar esse sentimento. E isso é muito legal. O principal elo entre permanecer estacionário e aperfeiçoar é a caridade. A caridade é o principal ponto de ligação entre a alma, o ser e Deus. Então, sem a caridade, ela não vai conseguir desenvolver muito bem. Mas a caridade tem que ser uma caridade especial, não é simplesmente uma caridade. Tem que esquecer as ofensas, tem que limpar o coração, esquecer as injúrias, sem ódio, esquecer o ódio, deixar tudo para trás e perdoar. Por mais difícil que seja, só através do perdão que a gente vai conseguir avançar. E pensando nesse material, desenvolvendo ele, eu lembrei de uma cena do filme do Chico Xavier, muito interessante. Era a irmã do Chico, e ela fala, Chico, ela estava muito estressada, eu não sei ao pé da letra, mas é mais ou menos assim. Ah, Chico, eu estou muito cansada, esse pessoal bate de manhã, de tarde, de noite, de madrugada na nossa porta, eu não aguento mais isso, a gente está cansado, está estressado. E qualquer pessoa não digo, mas uma boa parte da população, ao ver isso, vai falar, meu, se você está incomodado, você que se mude. Existe até esse ditado, né? Mas Chico, cara, ele pega, abraça a irmã dele e fala, minha irmã, me perdoe. Eu não queria que você sofresse com isso. E ela fala, eu quero que você vá embora de casa, Chico. Eu quero que você se mude daqui. Aqui não tem mais espaço para você. E ele, na boa, ele pede perdão, fala, vocês não têm culpa de nada, vocês não precisam sofrer. Ele pega as coisinhas dele e vai embora. Aí você sente um pouquinho da diferença entre um espírito evoluído e a outra parte. Cara, ele conseguiu quebrar aquele elo num simples gesto. Se eu não sou bem aqui, se eu não estou sendo querido, eu vou embora, numa boa. Então, para a gente, quando a gente está na erraticidade, no momento da gente meditar, da gente refletir em prece, quando a gente olha aqueles que a gente teve um ódio na vida terrestre, ou que a gente roubou nossa fortuna, destruiu a nossa família, a nossa honra, muita gente guarda muito ódio, muito rancor. E o coração fica abalado, fica muito abalado. E a gente sabe que a gente precisa progredir. A gente não pode permanecer estacionário. A gente precisa buscar. E vai vindo aquela cobrança, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma abrangência maior do que são as coisas. E a gente precisa se desenvolver. E chega um certo momento que a gente se prepara para reencarnar. E visando a progressão do próprio espírito, através do desgosto das vidas passadas, só sentindo na pele mesmo, sentindo o que é aquilo que a gente vai conseguir vivenciar e sentir para conseguir quebrar. Então, se a gente já sentiu fome na vida, você sabe o que é fome. Se você nunca passou, dificilmente você vai saber explicar. É a mesma coisa esses desafios de ódio que você tem que vencer. Então, a fim de desenvolver e trabalhar com isso, com muita coragem, com muito amor, os espíritos pedem para nascer entre inimigos e pedem muito auxílio da espiritualidade, de amor e a Deus para enfrentar e para vencer essa prova. Após anos de meditação, e sabendo que tem um corpo sendo preparado para uma certa família, aquele espírito pede para se reencarnar naquele conjunto. E assim, é uma decisão muito difícil e vão acontecendo o reencarne, né? Só que imagina só, você já está numa situação super delicada no plano espiritual, você tem que nascer numa família que você tem uma desavença passada. Imagina qual que vai ser a conduta nessa família. O quão delicado é. E o Santo Agostinho ele traz para a gente que ele fala, tudo vai depender da persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. Tudo vai acontecer no seu plano espiritual. Muita gente falha, muita gente. Infelizmente,
acontece muito disso. Porque não é fácil, gente, vamos falar a verdade. Deixar o orgulho de lado e pedir um perdão, trocar o egoísmo pela caridade, é muito difícil. Tem que estar muito disposto a vencer, a quebrar barreiras. Então, nesse momento que você vai reencarnar, as pessoas, e muitas dessas pessoas falham porque não, realmente não é fácil. Precisam prevalecer as boas decisões para que sigam em frente em união. E quando a gente fala de uma criança, né, que ela acaba de nascer, muitas vezes a gente nota aquelas repulsas, os ódios. Logo numa criança você fala, cara, como que pode uma criança ter esse temperamento, esse comportamento? A explicação são de várias e várias vindas. E o objetivo de um pai, de uma mãe, até dos irmãos, de tios, é trabalhar na progressão do espírito. É fazer o possível para que essa criança se desenvolva, fornecendo para ela todos os cuidados necessários a fim de se aproximar de Deus. É isso que a gente quer. Fornecendo educação dentro de casa, fora de casa, fazendo com muito amor. Tudo isso é o básico da nossa missão como pai e como mãe. A gente dá o mínimo possível para que aquele ser se desenvolva moralmente, aproximar ele de Deus. E nesse momento, infelizmente, muitos pais fracassam. E é muito triste, porque o castigo dos pais por eles terem fracassado nessa pequena parte aqui é ver o filho dele entre os espíritos sofredores. E isso não é legal. Porque nenhum pai vai se sentir bem e saber que, teoricamente, errou, que poderia ter feito diferente e não fez, poderia ter pedido perdão naquele momento e não pediu. E aí, no plano espiritual, bate o remorso e a vontade de reparar aquele erro. E como a gente tem uma visão um pouquinho mais abrangente, uma nova oportunidade é oferecida para a gente. E é providenciada uma reencarnação para ambos. Aquele espírito que foi rejeitado no passado, que os pais não deram tanto apoio, agora eles reconhecem um pouquinho mais, porque os pais tentam de novo ajudar. E maiores cuidados serão ofertados. O acolhimento, tudo isso para ajudar no aperfeiçoamento do ser. E num pequeno gesto como esse, de uma nova reencarnação para ambos, o reconhecimento daquele espírito é muito grande. E a retribuição dele vai ser com amor. Então, geralmente, quando a gente fala de uma criança, né, principalmente aquelas crianças que repelem a mãe logo no berço, gente, não rejeitem. Tenham força para seguir em frente. Não foi o acaso que trouxe vocês até aqui. Teve muito ódio em vidas passadas, teve muita tristeza. Faça merecer agora o prazer da maternidade, dando amor. Infelizmente, vocês vieram para se aperfeiçoar e para aprender. Um de vocês erraram. A gente não sabe quem. A mãe e o filho veio nessa vida para pedir perdão. Ou para espiar as desavenças de vidas anteriores. E é preciso continuar, gente. Continuar combatendo os males. Desde o nascimento da criança, ela já apresenta o instinto bem ou mal. Na origem que apareceu o egoísmo, o orgulho, tem que ser trabalhado, gente. Não pode deixar passar. A gente precisa estudar essa criança, acompanhar ela, vivenciar o dia a dia, saber o que acontece dentro e fora de casa, para a gente dar a educação necessária porque ela precisa. E Santo Agostinho enfatiza, ele fala assim, não sejam fracos ao agir, não sejam negligentes. Muitas vezes a gente fala, nossa, é o jeitinho dele, ele é assim mesmo, ele é meio orgulhoso. Gente, não dá para fechar os olhos. Depende de nós, pais, a educação. Depende de nós apresentar o ensino moral para essas crianças, para que elas cresçam moralmente. E a dedicação dos pais, quando elas fazem tudo isso, é notório para Deus. Porque, infelizmente, a gente tem o livre-arbítrio. Felizmente ou não, felizmente a gente tem o livre-arbítrio.
Só que os pais não têm que se punir se eles fizeram esse básico, se eles conseguiram mostrar e apresentar a diferença entre o amor e o ódio, entre o orgulho, o egoísmo e a caridade. Porque cada um tem o livre-arbítrio, e se o filho não seguiu aquilo que o pai fez, que o pai ensinou, que os pais lutaram, o pai e a mãe, eles não podem se julgar se o filho não seguiu aquele caminho. Não pode se punir, não se puna por causa disso. E Deus fala que se os pais fizerem o básico, está no Evangelho, o seu futuro vai ser recompensado, pais e mães. Por mais que tenham feito um desvio nessa vida, se vocês se dedicaram, se vocês lutaram pelo seu filho com muito amor, vocês serão recompensados. E esse filho no futuro, talvez não nessa vida, mas em outra, vai retribuir com muito amor, porque ele vai cair em si. Chega um momento que a gente cai em si. E quando a gente cai em si, a gente tem força para seguir. Traz um texto muito interessante que eu grifei aqui, eu achei lindo. As grandes provações, quando aceitas com pensamento em Deus, quase sempre indicam o fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o espírito. Olha que linda! Quando a gente reconhece, quando a gente recebe essas grandes provações de coração, o sofrimento diminui, praticamente o fim. E a gente se aperfeiçoa quando a gente reconhece. Essas grandes provações que a gente fala, a beleza dela está no reconhecimento. A gente recebe essas grandes provações que a gente vive hoje, esses grandes desafios que cada um enfrenta, só cada um sabe qual é a sua dor atual. Deus te deu ela porque você tem capacidade de vencer, porque você tem força para lutar, porque senão ele não daria. Você não passaria por isso. Você está passando por isso hoje porque você suporta essa dor. Você, quando fizermos o plano reencarnatório lá no céu, junto com os espíritos de amor, para conseguir desenvolver, você aceitou esse desafio. Você falou, eu quero esse desafio para mim, porque eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me desenvolver. Então, tudo isso que a gente vivencia hoje, os problemas atuais, não reclame. Tente não reclamar. Olhe por um outro ponto de vista. Olhe como uma oportunidade, o Santo Agostinho fala. A oportunidade que vocês têm de reparar os males que foram feitos, não nessa vida, talvez em outra. Interessante, eu trago uma visão legal, que quando a gente fala sobre problema, né? O problema está lá, mas quem define o problema é a forma como você reage perante a ele. É interessante que essa visão me lembra assim, quando você, um exemplo, né? Quando você tem um insulto, alguém te insulta, insultou sua mãe. Gente, se sua mãe não é aquilo, não tem por que você se ofender. E se você não se ofender, aquele problema da agressão não existe. Acabou ali. A pessoa que te agrediu verbalmente até entra em choque porque você não reagiu. Olha que interessante isso. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, um exemplo, acho que é um dos exemplos que eu mais gosto. Ele tentou 10.000 vezes. E chegaram para ele e falou assim, Thomas Edison, como você se sente em ter falhado nessas 10.000 vezes? Ele falou, opa, eu não falhei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras de não fazer a lâmpada. Se não fosse esse pensamento, ele tinha desistido. Ele não tinha continuado nessa luta. Ele tinha parado. Qual que é o... Eu falo aqui, falei 3, falei 5. Para, tá errado. Não. O pensamento dele não é desse jeito, eu preciso descobrir outro. Não é desse jeito também, preciso descobrir outro. E ele vai insistindo, vai lutando. E provavelmente ele colocou muito amor para conseguir desvendar esse mistério. As provas mais difíceis que a gente enfrenta nessa vida, as grandes provações, são aquelas que afetam o coração. Muitas delas a gente suporta, a miséria, privações materiais, a gente não consegue conquistar tudo que a gente quer. Agora, as privações domésticas, a ingratidão, machuca muito, dói muito. Essas provas que tem o coração são terríveis.
Só lembrando que o sofrimento não é eterno. E quando a gente reconhece isso, a coragem moral, ela reergue. Deus nunca nos abandona e não quer ver que a gente sofra para sempre. Interessante que ele fala, só depende de nós. Sabe o que é mais consolador e encorajador? Que os nossos esforços são capazes de resolver esses problemas. É nós que temos de destruir a causa do mal dentro de nós. Com a visão entre o passado, não o passado de hoje, dessa vida, passado de outras vidas, com a visão de um futuro, não do visão do futuro daqui 5, 10, 20 anos, futuro de próximas vidas. A gente cai em si e a gente tem um pouquinho mais de paciência para lidar nessa vida. Um pouquinho mais de paciência para vivenciar o hoje. E tendo noção que esses problemas de desavenças familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, tios, não é dessa vida que tem essa índice, são de vidas anteriores. A gente não pode enxergar essa vida agora como uma única existência. São vários mundos, são várias vidas que a gente está enfrentando. E a gente tem que quebrar essa barreira hoje. A gente não pode mais continuar no desavença, não pode mais continuar na briga. Hoje é a oportunidade que a gente tem de deixar o legado de amor para quem a gente não teve uma desavença passada. A oportunidade que a gente tem hoje de quebrar, de pedir perdão, deixar de lado o orgulho, porque Deus nos abandona e a gente não pode se sentir abandonado e não pode abandonar ninguém. A gente tem que seguir em frente nessa luta. Interessante que o progresso moral, quando os espíritos buscam esse progresso moral, esse desenvolvimento, acontece a semelhança de gostos e afeições. Eles se unem, fazem origem de famílias homogêneas. São aquelas pessoas que a gente tem um pouco mais de carinho, elas vão se juntando a gente. A gente tem uma certa família gigante no reino espiritual, mas é muito grande. E esse encontro será muito feliz. Tanto da gente com eles, quanto deles para a gente, porque eles também estão nessa vida de plano espiritual, terra, reencarnação. E quando a gente tem um progresso, eles ficam felizes com a gente. E a gente vai ficar muito feliz com esses entes queridos quando eles também tiverem um progresso. Porque a gente espera que eles lutem, que eles quebrem essas barreiras e mostrem o amor verdadeiro que existe nos corações da gente. A gente seguir em frente, juntos nessa luta. Lembrando, a evolução não é só para nós mesmos, é para todo mundo. E quando a gente está nessa família que a gente cria de afeições, de pensamentos morais positivos, de muita luz, Deus permite que encarnem espíritos mais atrasados na nossa família. É aquela ovelha negra que muitas vezes a gente não gosta, tem uma desavença. É aquele irmão que é um pouquinho mais afastado. Ele escolheu e Deus deu permissão para escolher a nossa família, porque ele precisa de ajuda. Ele precisa receber os bons conselhos de quem está um pouquinho mais avançado, os bons exemplos. A gente que está um pouquinho mais de conhecimento, que vem estudando, praticando o espiritismo, a gente é o exemplo do amor. A gente tem que doar, a gente tem que ajudar, buscando a progressão nossa, porque a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, e buscando a progressão do ser, do nosso irmão. A gente precisa acolher, ajudar e criar uma corrente de bem e amor. Uma corrente de bem e amor que quebra por gerações. Porque quando a gente trabalha com amor, o amor espalha. Quando a gente cria um filho com muito amor e a gente aceita e a gente luta, ele vai criar o filho dele com muito amor. E assim por diante, são gerações e gerações. É de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto e assim por diante. Então, interessante essa luta que a gente tem que ter de amor para a gente conseguir criar essa corrente. Estou finalizando aqui, falta mais um minutinho só. Uma reflexãozinha só para a gente vivenciar o que a gente falou hoje. A caridade, ela é a chave principal entre nós e Deus. Quando a gente esquecer as injúrias, as angústias passadas, a gente conseguir perdoar,
esse elo entre nós e Deus vai se fechando, se fechando. Só através da caridade que a gente vai conseguir fazer uma verdadeira doação. Encare os desafios dessa vida como uma oportunidade, gente. Uma oportunidade de fazer hoje a diferença na vida de alguém. Uma oportunidade de pedir perdão. Por mais que a culpa não foi sua, mas a gente não tem certeza, porque vem de outras vidas. O reencarne foi necessário. E é hoje que a gente tem que pedir perdão. É hoje que a gente tem que abrir mão desse orgulho que machuca o nosso coração e que a gente sofre tanto. Mas serão muitas e muitas reencarnações juntas. E eu espero que sejam muito mais felizes do que essa. Porque a gente tem que doar nosso amor para conquistar mais amor. A progressão do espírito depende disso. Depende de muito amor. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, no trabalho, em casa, nas ruas, faça com muito amor, com muita doação de si mesmo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma exposição. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar para nós fazer nossa prece final. Fechem os olhos. Eleve o pensamento ao Pai. Obrigado, Pai, por mais uma noite de amor, por mais uma possibilidade de passar uma mensagem a corações que estão tão distantes, mas tão próximos em nosso carinho. Pessoas do Brasil, de outras regiões. É muito amor que a gente recebe vocês aqui. Muito obrigado por participarem, por abrir seu coração. Pai, nos dê muita força, Pai. Muita força para continuarmos na jornada da vida. Para entendermos esses desafios que nós enfrentamos, Pai. É muita angústia, é muito sofrimento, é muito ódio. Nos inspire o bem, Pai. Nos inspire a quebrar a barreira do orgulho, a praticarmos a caridade, a verdadeira caridade de amor, de doação. Nos dê força, Pai, para continuarmos. Aquele parente, aquela pessoa no qual tive de uma desavença, Pai. O meu perdão, de amor e de carinho. Gostaria que essa pessoa e que esse ser evoluísse junto, que ela tivesse muita força para lidar com os problemas dela, aos nossos inimigos, o meu perdão. Me desculpa por tudo que nós fizemos, o que nós fizemos de errado. Hoje nós temos consciência um pouco maior do que nós tínhamos em outras vidas. Nos perdoe de coração por todos os males que nós fizemos. Hoje nós queremos reparar esses males. Queremos seguir em frente, numa luta de amor e paz, criando harmonia entre todos os irmãos dessa vida. E que possamos ser felizes juntos nas próximas vidas que serão vistas, que virão a gente. Vidas de amor, de paz. E eu espero que vocês estejam super bem para vivenciar junto essa próxima vida. Que assim seja. Graças a Deus.